Erden traiu Leila. Ela o flagrou aos beijos com Denise, dentro da cozinha da própria taverna. Aparentemente, portanto, a resposta para a pergunta desse vídeo é muito simples. Quem traiu primeiro foi Erden. Mas será que aquela foi realmente a primeira traição? Porque pouco antes daquele beijo, Leila tinha vivido um dos momentos mais importantes de toda a sua transformação. Pela primeira vez, ela confrontou Erden. Disse que não venderia a taverna. Deixou claro que era ali que se sentia útil, realizada e capaz de construir alguma coisa que também pertencia a ela. E quando Erden tentou responsabilizá-la pela falência da família, Leila finalmente abriu a boca e falou: "Não fui eu que causou isso tudo, foi você. Você enganou pessoas, você tomou decisões desastrosas, foi você quem criou o problema para nossa família." Naquela conversa, uma nova mulher parecia estar surgindo. Uma mulher que enxergava, que falava, que se posicionava. Mas, alguns instantes depois, Erden acusou Leila de estar interessada em Yorgo e ordenou que ela o demitisse. E Leila demitiu. Ela sabia que Erden estava errado. Sabia que o Yorgo não era o problema. E sabia o quanto a taverna era importante para ela. Mas mesmo assim, abandonou a própria decisão e fez exatamente aquilo que o Erden queria. Por isso, talvez a primeira traição daquele episódio não tenha acontecido na cozinha. Talvez ela tenha acontecido um pouco antes, quando se traiu mais uma vez. E atenção, isso não torna Leila responsável pela traição do marido. Erden é inteiramente responsável pelo que fez. Mas aquela história revela duas formas muito diferentes de traição. Uma, ela é visível. A outra, acontece sem você perceber. E é justamente isso que você vai descobrir agora. Leila sabia que Erden estava tentando responsabilizá-la pelas consequências dos próprios erros. Mas mesmo assim, quando ele a acusou de estar interessada em Yorgo, alguma coisa mudou. A discussão deixou de ser sobre a falência de Erden. Deixou de ser sobre a venda da taverna. Deixou de ser sobre a realização de Leila. Agora, era ela quem precisava se defender. Era ela quem precisava provar que não estava fazendo nada de errado. Percebe? E a prova exigida por Erden era muito clara. Demita Yorgo. Leila aceitou. Abriu mão de alguém importante para o funcionamento da taverna. Colocou em risco o espaço onde começava a se sentir útil e abandonou uma decisão que sabia estar correta para convencer Erden de que ainda era leal a ele. Perceba o que aconteceu? Erden criou a acusação. Leila assumiu a necessidade de se explicar. E para provar que ele estava errado, ela entregou exatamente aquilo que ele queria. É assim que o controle se instala em muitas relações. Não apenas quando alguém obriga você a fazer alguma coisa, mas quando faz você acreditar que precisa ceder para provar o seu amor, a sua honestidade e a sua lealdade. E aos poucos, você começa a abrir mão daquilo que pensa, daquilo que deseja, daquilo que construiu, até chegar ao ponto em que permanecer leal ao outro exige que você seja desleal consigo. E aqui surge a pergunta mais importante. Se Leila já conseguiu enxergar o que Erden estava fazendo, porque ainda não conseguia agir de forma diferente. Por quê? Porque reconhecer um padrão não significa que você já esteja livre dele. Olha, muitas vezes a sua mente já compreendeu, mas uma parte mais profunda continua obedecendo as mesmas regras. Não desagrade, não provoque uma discussão, não seja responsável pelo sofrimento do outro, não permita que a família se desfaça, não faça nada que possa levar
alguém abandonar você. Percebe? Leila já estava mudando aquilo que pensava, mas ainda não havia mudado o lugar que ocupava naquela relação. E ela conseguiu confrontar Erden, conseguiu dizer que ele estava errado, mas quando precisou sustentar as consequências do próprio posicionamento, voltou ao papel que conhecia. A mulher, o papel da mulher que cede, que tenta preservar a relação, que abre mão de si para impedir que tudo desmorone. E talvez isso também aconteça com você. Você sabe que precisa dizer não, mas diz sim. Sabe que precisa cobrar o preço correto, mas oferece um desconto. Sabe que precisa delegar, mas continua fazendo tudo sozinho. Sabe que precisa conversar com seu sócio, mas aí adia a conversa até não aguentar mais. Então, explode. Perceba, o problema nem sempre é não saber o que fazer. Às vezes, você sabe exatamente o que precisa fazer, mas agir de uma forma diferente ameaça o papel que você aprendeu a ocupar. Porque nós não tomamos decisões apenas com base no que sabemos. Também decidimos a partir do que aprendemos que precisamos fazer para continuar sendo aceitos, protegidos ou amados. Por isso, antes de perguntar por que Leila continuava cedendo a Erden, talvez seja necessário fazer outra pergunta. Em que momento ela aprendeu que para preservar uma relação, precisava abandonar a si mesma? Talvez muito antes de Erden, porque ninguém começa a abandonar a si mesmo dentro de uma relação adulta. Geralmente, essa pessoa apenas repete uma forma de sobreviver que aprendeu muito cedo. E a Leila aprendeu com a sua mãe. Algumas crianças aprendem que precisam ficar quietas para não piorar uma discussão. Outras percebem que precisam cuidar de todos para manter a família de pé. Algumas se tornam responsáveis cedo demais. Outras aprendem que só recebem amor quando são úteis, obedientes ou não dão trabalho. E pouco a pouco deixam de agir apenas como crianças. Passam a ocupar um papel. A pacificadora, o salvador, a filha perfeita, o filho que resolve tudo, aquele que não pode falhar, aquela que não pode decepcionar ninguém. E Leila aprendeu isso com a mãe. E isso revela uma regra muito forte, que para preservar o vínculo, ela acredita que precisa ceder. E toda vez que obedece a essa regra, ela reforça o lugar que sempre ocupou. O problema é que esse papel não desaparece quando a infância termina. Ela apenas troca de cenário. A criança que evitava conflitos se torna a adulta que não sustenta um limite. A criança que precisava ser útil se torna a profissional que não consegue cobrar o preço certo. E a criança que buscava aprovação se torna a especialista que explica demais para provar o próprio valor. E a criança que cuidava de todos se torna aquela líder que carrega tudo sozinha. E aí depois reclama que ninguém assume responsabilidade. Então perceba, muitas vezes aquilo que você chama de personalidade é apenas um papel repetido tantas vezes que começou a parecer parte de quem você é. E quando esse papel entra em uma sociedade, em uma equipe ou em uma empresa, ela deixa de afetar apenas uma pessoa. Ela começa a organizar todo um sistema. E é assim que nasce um sistema circular. Uma pessoa age a partir do próprio medo, a outra reage e essa reação parece confirmar exatamente aquilo que a primeira já acreditava. Pense um líder que acredita que ninguém consegue fazer tão bem quanto ele. Por isso, ele controla, revisa, corrige e muitas vezes refaz o trabalho da equipe. A equipe percebe que nunca terá autonomia, fica insegura, começa a perguntar tudo e depende cada vez mais dele. Então, o líder olha para aquela dependência e conclui: tá vendo? Se eu não fizer, nada acontece.
e passa a controlar ainda mais. Então perceba, ele reclama de um problema que, sem perceber, ele ajuda a manter. Então o medo, ele gera o controle. O controle, ele gera a insegurança. A insegurança gera a dependência. E a dependência confirma o medo. Esse é o círculo. E com Leila e Erden acontece algo parecido. Erden acusa, a Leila tenta provar que ele está errado. Por isso, cede. E quando ela cede, Erden recupera o controle e aprende que acusá-la funciona. E na próxima vez, ele repete. E Leila, tentando preservar a relação, fortalece exatamente o padrão que a aprisiona. O mesmo acontece quando você acredita que não é ouvido. Você guarda, acumula, aumenta o tom, explode. O outro se fecha. E você conclui, não adianta? Ninguém me escuta. Mas quanto mais você pressiona, mais o outro se fecha. E quanto mais ele se fecha, mais você sente que precisa pressionar. É por isso que o passado não controla apenas os seus relacionamentos. Ele também dirige a sua empresa. Porque o papel que você aprendeu a ocupar influencia a forma como lidera, delega, cobra, conversa e toma decisões. E quando as outras pessoas começam a reagir a esse papel, o seu padrão deixa de ser individual, ele vira cultura. E romper esse círculo exige mais do que descobrir de onde ele veio. Exige perceber o que você continua fazendo hoje para mantê-lo funcionando. Então, comece observando aquilo que você faz hoje e qual decisão você sempre volta atrás. Qual limite você estabelece, mas não sustenta? Qual conversa você adia? Qual responsabilidade você reclama de carregar, mas não entrega a ninguém? Depois, faça uma pergunta diferente. Em vez de perguntar por que eu continuo fazendo isso, pergunta assim, o que eu acredito que vai acontecer se eu agir de outra forma? Talvez você tema ser rejeitado, provocar uma discussão, perder um cliente, decepcionar sua família, descobrir que não é tão indispensável quanto imaginava. Porque todo papel oferece algum tipo de proteção. O problema é que a proteção que um dia ajudou você a sobreviver pode impedir que você cresça. Foi assim com Leila. Ceder preservava o vínculo, mas ao mesmo tempo apagava a mulher que ela estava começando a se tornar. Por isso, romper o círculo não significa apenas culpar o Erden. E também não significa culpar a Leila por ter cedido. Significa reconhecer esse mecanismo e fazer algo diferente antes que ele complete mais uma volta. Sustentar o limite, permitir que o outro assuma a própria responsabilidade e suportar o desconforto de não controlar tudo e continuar leal àquilo que você sabe, mesmo quando alguém não gosta. Então, quem traiu primeiro? Erden, ele foi responsável pela traição do casamento. Mas antes daquele beijo, Leila já estava repetindo uma traição mais antiga. Aquela que acontece quando você abandona a si mesmo para não perder o outro. E talvez seja exatamente por isso que essa cena incomoda tanto. Porque ela não fala apenas sobre Leila. Fala de todas as vezes em que você disse sim, querendo dizer não. De todas as vezes em que você se calou para evitar uma ruptura. E de todas as vezes que você manteve uma relação, uma sociedade, uma empresa funcionando à custa de deixar uma parte de você para trás. Uma nova mulher ou um novo homem não nasce apenas quando descobre que foi traída. Eles nascem quando decidem nunca mais se trair. E se você ficou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. Para a gente ficar mais próximos, me siga nas redes sociais. O link está aqui na descrição. Um super beijo!